Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Está começando o quadro Memória Positiva no oferecimento de Óticas Lascola e Temperos Pilão Mineiro. Meu convidado de hoje é o Carlos Amai e hoje nós estamos gravando na Feragro, né, que está acontecendo em sua 8ª edição aqui em Capelinha. Tem tudo a ver, né? Jequitiplan e Feragro tem tudo a ver. E o Carlos Amai é também um incentivador, né, podemos dizer assim, um apaixonado pelo agro, formado em agronomia. Vou deixar para você se apresentar melhor, Carlos. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Meu nome todo é Carlos Alberto Zamay, eu sou engenheiro agrônomo, já formado há 43 anos, sou paulista, formei um diploma debaixo do braço, desempregado, e saí em busca de emprego. Estou aqui em Capelinha desde quando eu formei. Eu vou te explorar um pouquinho o início da vida, a infância, a juventude, Carlos, para a gente conhecer um pouquinho. Você nasceu em qual cidade? Eu nasci em Presidente Prudente, estado de São Paulo. Com 1 ano de idade, quando eu tinha 1 ano de idade, meus pais mudaram para Paraguaçu Paulista. Paraguaçu Paulista? Onde eu vivi até os 29 anos de idade. Onde eu fiz faculdade, formei, e onde eu tive toda a minha infância, adolescência, juventude. Uhum. Como é que foi essa infância lá? Você vem de uma família de quantos irmãos? Somos 3 irmãos, eu, mais um irmão, e uma irmã que já faleceu. Você é o mais velho? Não, eu sou o mais novo. Mais novo? E nós tivemos uma infância muito feliz. Fomos moleque mesmo, de rua, de brincar de carrinho de rolemã, de peão, de sela, e frequentávamos clubes, natação, disputávamos campeonato de natação. Eu, na época, joguei no tênis de campo, também disputava tênis de campo. Parei a minha atividade esportiva quando eu vim embora para Capelinha. Esse período aí de infância, a criação, como é que foi a criação? Como é que eram seus pais? Eram mais rigorosos, eram mais rígidos? Às vezes tem uma casa que tem um tempero, né? Às vezes o pai é mais rigoroso, mas a mãe é mais maleável, ou vice-versa, né? Como é que foi esse relacionamento familiar? A nossa vida tinha regras. E somos uma família tradicional. Por exemplo, o almoço, 11 horas, todo mundo tinha que estar sentado na mesa, 11 horas para almoçar. E 6h30, todo mundo tinha que estar sentado na mesa para jantar. E tinha o lanche da tarde, que aqui chama merenda, lá nós chamamos café da tarde, né? Lanche. 2h30, todo mundo tinha que estar na mesa para tomar o café. Mas meus pais foram sempre muito, muito acessíveis aos nossos amigos, eles recebiam nossos amigos, sempre, tanto os meus, do meu irmão, da minha irmã, e todo aniversário eles faziam festa, mas toda a vida nós tivemos que chamá-lo de senhor e senhora, pedir bênção, na hora de dormir. Então, assim, a gente teve uma vida, eu acho assim, normal de uma família. Uma família estruturada, constituída, muito boa. Religiosidade, católico, entendeu? Todos frequentadores da igreja, respeitando, todos batizados, todos fizeram a primeira comunhão. Assim, uma vida normal de uma família como a gente gostaria que ainda fosse. Justamente, é isso que eu quero entrar. E essa comparação da forma que você foi criado e que, claro, deu certo, que chegou onde chegou, o profissional conceituado que é, e a forma de criação que se tem hoje. Como é que você pode fazer esse parâmetro para a gente? Eu acho assim, eu não concordo muito com a forma de criação de hoje, sabe? Essa falta de respeito de algumas crianças, de alguns jovens, adolescentes, os mais velhos. O tratamento não existe mais daquele tratamento. O senhor, senhora, esse relacionamento, principalmente na escola. Na escola a gente era de um rigor impressionante. Você era silêncio absoluto nas aulas. Os professores exigiam de você, não tinha esse negócio, o professor não pode beliscar, não pode bater, não pode fazer isso, não pode fazer nada. Chamar atenção. E hoje, assim, eu vejo os alunos assim, numa liberdade, uma libertinagem, às vezes, que eu acho que isso tem que ser mudado. Sabe? Nós temos que... Hoje falta muito limite, né? Não tem limite. Hoje não tem limite. E eu tenho minha filha, eu tenho uma filha de 30 anos, hoje ela é médica,
cirurgião oncológico, ela me chama de senhor até hoje. Ela me chama de papai. Então, assim, isso falta em muitas crianças daqui que eu vejo hoje. Então, assim, eu acho que está na hora de começar a tirar algumas liberdades, estatuto da criança e do adolescente. Acho que tem que dar uma mudada nele. E como que foi o período de escola? Eu não fui bom aluno. Não? Não. Em que você tinha mais dificuldade, Carlos? Português. Português? Português e história, para mim, era... É tipo aquele sujeito, né? Não, matemática eu não sei não, mas português eu a garanto. Eu era mais assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Mas, Português assim, você tinha dificuldade, então? Tive muita dificuldade em português, mas assim, matemática, química e física eu já dominava melhor. Mas assim, eu nunca fui um aluno assíduo, sim, de estudar, não. Era, às vezes eu acordava minha irmã 2 horas da manhã para me ajudar a fazer as tarefas, para me levar na escola, porque eu ficava o dia inteiro brincando e não fazia as tarefas. Meu pai trabalhava o dia inteiro, minha mãe era costureira, também trabalhava, a gente fugia de casa e ia brincar. Então, aí depois eu lembrava da tarefa. E minha irmã era muito séria, a gente acordava ela, ô Suzy, ó, eu não fiz a tarefa, me ajuda aqui. Ela levantava e me ajudava a fazer a tarefa, eu levava para a escola. Qual que era a atividade do seu pai? Meu pai era tipógrafo, naquele tempo do tipo mesmo. Você acredita que eu trabalhei com aquilo, cara? Eu também trabalhei. E depois ele cresceu muito, aí ele passou a ser diretor administrativo de uma empresa, de uma rede gráfica. Minha mãe sempre foi costureira, depois ela teve boutique, e assim, a partir dos meus 15 anos, 16 anos, a gente começou a ter uma vida social e econômica bem melhor. Sabe? Mas assim, a vida foi muito boa, eu tenho saudades, lembranças. Eu trabalhei no ano de 1987 no jornal Voz Diamantina, que era ligado à Arquidiocese de Diamantina. Eram 2 jornais, né, que a Arquidiocese de Diamantina tinha, que era a Voz Diamantina, que era do Pão de Santo Antônio, e a Estrela Polar, que existe até hoje, funcionava no Palácio. E era um trabalho complicado, rapaz. Tipógrafo sofria, porque para quem está nos ouvindo não sabe o que é o tipógrafo, o jornal que ia sair impresso, você tinha que pegar um texto, de acordo com o que você ia lendo aquele texto, é como se fosse uma máquina de escrever, um teclado, para o pessoal entender, que máquina de escrever muita gente nem conhece. Então tem aquelas letras, você ia pegar letra por letra naquilo ali, colocar no compositor ali, ia escrevendo aquela frase, e ela era ao contrário, né? Você compunha ela ao contrário, aí você ia colocando letra por letra, espaço, no final tinha que colocar um separador que encaixava ali, né? E teve vezes da gente chegar com o jornal para poder rodar, que deu um problema na máquina lá de baixo, que hoje é um museu no Pão de Santo Antônio, e caiu as páginas, perdeu todo o serviço do jornal que tinha que sair naquele dia. Nós viramos noites e noites e noites para refazer. Tô com dó de você. Era muito sofrido. Eu sei o que seu pai passou. E na gráfica que meu pai trabalhou, que eu também trabalhei, meu irmão também trabalhou, tinha um jornal também, chamado Jornal A Semana. Aí depois do jornal, cada página que imprimia, eu ia ajudar eles a corrigirem. Mas eu ia ajudar a corrigir a ortografia, não a gramática, porque eu não sabia nada. Mas a ortografia eu ia lá, eu conferia. Ia lá, ela botou um S a mais, um S a menos, porque ele pegava letra por letra e aquilo era automático ele fazia. Aí a gente corrigia, marcando os erros, depois voltava para ele lá corrigia. Mas é assim, e ao lado tinha uma rádio, que também era do mesmo grupo. E a gente ia para a rádio, fazia alguns programas na rádio. Então, assim, nós tivemos uma vida muito ativa naquela época. Ô Zamay, aconteceu um fato com a gente um dia, moço, que deu um mal-estar no jornal tão grande, que nessa coisa de composição, eu não sei, alguém levou uma nota de falecimento lá, e as notas de falecimento saíam no jornal, tinha especificação, né? Fulano faleceu, deixou tantos filhos, tantos netos e tantos bisnetos, né? Colocava isso, né? Aí tinha um neném que trabalhava comigo lá, era moleque pra danar. E eu não sei, moço, ele compôs lá, eu acho que estava na hora do lanche e ele estava com a cabeça virada nos biscoitos que o pessoal fazia no Pão de Santo Antônio e levava pra gente. Aí ele compôs lá. Quando rodou o jornal, passou pela correção, ninguém viu. Quando saiu a publicação do jornal, estava a nota de falecimento de uma senhora falando o seguinte: fulana de tal, tá comunicando os falecimentos, fulano de tal. Ela deixa
5 filhos, 4 netos e 3 biscoitos. Rapaz, e saiu publicado isso, a família foi lá, uai, mas o que é isso? Deixou 3 biscoitos. Rapaz, e para justificar esse erro, rapaz? Ô, Jair, uma coisa muito interessante na minha infância e adolescência, o que tinha muito na nossa região era cinema. Todas as cidades tinham cinema. Minha cidade tinha 2, mas eu peguei só um, só de um. Todas as cidades tinham cinema naquela época. E você ir no cinema no final de semana era sagrado. Uhum. Você pegava, tinha naquela época o pai dava pra gente a mesada final de semana. Naquele dia chamava mesada, mas era o dia que você passava o final de semana, pra você tomar o sorvete, pra você tomar seu refrigerante e ir no cinema. E a rádio, que era do grupo, ficava ao lado da Graça. Aceita água, Tom? Obrigado, eu vou tomar. Que a gente trabalhava, noticiava os filmes, né? Então, chegou lá, o locutor chegou, ele tinha uma nota de falecimento para ele botar um anúncio na rádio e ele tinha que falar dos filmes, né? Então ele chegou e falou assim: sensacional o filme de Bang Bang hoje com John Wayne, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e falou do filme todo. E agora vamos noticiar uma sensacional nota de falecimento. Você tá falando essa coisa de cinema aí? Eu, naquele tempo que tinha o escovão, né? Que as casas que tinham taco, era escovão ou enceradeira. Cera polifor, rapaz, eu já passei tanto escovão, já passei tanta enceradeira para ganhar dinheiro, minha irmã me dá dinheiro para ir no matinê. Se queria ir pro cinema, tinha que ter uma atividade. Lá em casa era assim. Você tinha as metas a cumprir para você ganhar alguma coisa. Então minha irmã falava assim: olha, vou encerar a casa agora, vamos lá. Você vai passar escovão, você ganhou dinheiro pro matinê. Não, você vai passar enceradeira, você vai ilustrar o chão, você vai fazer. Você vai no tal ali comprar cera para mim, que eu te dou. Então tinha essa barganha. E você está falando sobre isso aí, esse fato de rádio. Na Aranãs, uma vez, passou um locutor, não vou citar quem, tá em outra emissora na região, que um dia eu tô chegando na rádio com o som ligado assim no carro, e ele tá fazendo uma nota de falecimento, moço. Ele pôs um dance, no pique que ele tava vindo fazendo o programa, eu, nota de falecimento, a família de... Eu entrei e falei: moço, você tá louco? Que alegria é essa que você tá comunicando esse falecimento aí? Você falou em matinê, todo domingo a gente ia na matinê. Então a gente assistia aqueles filmes religiosos, romanos, que o pessoal tinha luta de espada. Sempre tinha garrincha antes, né? Passava os jogos dos jogos da aí seleção tinha aqueles brasileira. filmes romanos, era um filme bíblico, né? E sempre tinha aquelas lutas de espada, arco e flecha, daquela. E a gente saía do cinema, e tinha os filmes também de Bang Bang, de mocinho e bandido. A gente saía da matinê, que terminava tipo 3 horas da tarde, 4 horas, e ia para um terreno baldio brincar, fazer as coisas do filme. Quando era filme de Bang Bang, tinha que ter o bandido e o mocinho. Ninguém queria ser o bandido, todo mundo queria ser o mocinho. E nos filmes bíblicos, todo mundo queria ser o herói. Né? Porque tinha um herói, né? Queria ser o herói. Ninguém queria ser o bandido, o delator, ninguém queria ser nada. Então, assim, tudo que a gente via no cinema, a gente brincava, praticava. A gente fez muita guerra de cilingue com Mamona. Todo mundo. Todo mundo. Fazia... Por acaso, eu vou permitir te tirar aqui, só porque eu tô com medo de tampar o áudio do microfone. Aí a gente brincava. Não tinha televisão naquela época. Aí a televisão depois foi surgindo, e quando eu cheguei em Capelinha, eu falei uma coisa que todo mundo ficou assim assustado. Eu assisti a Copa do Mundo de 70 numa televisão colorida. 70? 70. Olha só, evolução demais, né? Era, nossa, aquilo, a minha casa encheu. A casa, assim... Era na sua casa? Era na minha casa. Tinha uma sala muito grande, né? Meu pai tinha comprado televisão, comprou para a Copa do Mundo, tinha saído, mas ainda era meio com chuvisco, era meio, mas era colorida. Então a televisão estava num canto, o chão da sala, aquele monte de gente sentado, outro sentado no sofá, outro em cadeira, encostado na parede, assistindo a Copa do Mundo em 1970 com a televisão colorida. Isso foi um... Você tá louco? Entendeu? Não, naquele tempo, televisão, quando chegava uma televisão na casa de alguém, todo mundo tava ali agarrado, né? Depois que chegou o videocassete, quem tinha um videocassete. Aí o interessante é que a gente sentava na calçada, à noite, quando não tinha televisão, a televisão era ruim demais, a vizinhança toda na porta da minha casa, os pais colocavam as cadeiras lá, a vizinhança, a gente sentava e ficava ali, os adultos lá conversando e nós, as crianças, brincando no meio da rua.
Você tomava um banho às 5 horas da tarde, que você era obrigado a tomar o banho às 5 horas da tarde, mas tinha que tomar outro banho para dormir. Porque você brincava descalço, pisando. No início, na minha rua lá não era asfaltada, era terra ainda. Quer dizer, eu fui criança, eu fui adolescente e eu fui jovem. E nós sobrevivemos a uma era tão complicada assim, que hoje nada pode, hoje tudo é segurança e não sei o que e tal. E nós passamos por cima de tanta coisa, né, cara? Nada vencia. Você via lá nas arrebentava o joelho. Vencia. Você já arrebentou a cabeça do dedão? E o tal do mentiolado? Você chegava ralado em casa, sua mãe ia chegar com mentiolado e passava. Não tinha nada que ardia mais no mundo. Não. Agora é interessante que passava o mentiolado para curar desinfectar, depois ela soprava, jogava todas as bactérias de novo, não. Quando ia soprar, porque estava ardendo. Ô Carlos, e você pega aqui, naquele tempo lá, por exemplo, se hoje se falar que um pai pegou uma criança e pôs Neocid no cabelo dele pra matar piolho, querosene pra matar piolho... Vai preso. Vai preso. Assim, nós nunca sofremos por isso, nós nunca perdemos nada por isso. E hoje, assim, o iogurte vence, uma mortadela vence. Você pegava a mortadela, fazia um ano que estava lá, bacalhau, você entrava nos armazéns de aquelas caixas de bacalhau, você arrancava uma lasca, aquilo era sal puro. Eu reclamo direto disso. Eu acho que um dos atrasos que nós tivemos no supermercado foi o bacalhau vir agora com plástico, né? Que você chega lá, tá tudo com plástico. Tem melhor que dinheiro você chegar no supermercado e arrancar uma lasca de E era aquelas caixas de madeira escrito assim, bacalhau da Noruega. Cabeça de bacalhau, você já viu? Nunca vi. E nem de cabrito. Então, assim, era muito bom e acho que... Ô, Carlos, a gente nota que essa geração, ela deu muito certo por causa dos limites, por causa dos rigores, a criação, o respeito. E o respeito tem que ser a base de tudo, não é só na família. Começa na família. Mas no dia a dia também, você respeitar seu concorrente, ele é seu concorrente, mas ele merece respeito, você também merece respeito, né? E na vida, quando esse limite eles são impostos desde cedo, a tendência natural é que a pessoa siga aquilo ali, né, Carlos? Ô, Jailson, hoje há uma diferença muito grande. A educação, a gente aprendia dentro de casa. Na escola, a gente ia aprender a ler e escrever. Matemática, física, química, a ciências, a gente ia na escola para aprender. A educação vinha do berço. E hoje a gente percebe que tem muitos pais que acham que quem tem que dar a educação são os professores. O professor não foi feito para ensinar o seu filho a ser educado. É você que tem que ensinar o seu filho a ser educado. O professor vai ensinar as matérias que você tem que aprender para você ter um futuro na vida amanhã. Então, isso é assim que me impressiona, que a minha educação veio do berço. Meus irmãos, da minha turma, do pessoal da nossa geração, a educação veio do berço. Nós não aprendemos educação na escola. Educação, nós aprendemos a ler, escrever, ciências e tudo. Mas a educação, eu acho que tem que vir do berço. É o teu pai, a sua mãe que tem que botar você educado. É verdade. Para você respeitar os outros. É verdade. Vou para um rápido intervalo comercial em nome de Óticas Lascola e Temperos Pilão Mineiro. Memória positiva. Óticas Lascola, a primeira ótica de Capelinha e região com laboratório próprio de montagem. Possui estoque de lentes monofocal incolor, antirreflexo e filtro azul. Entrega seus óculos monofocal na hora. Crediário próprio e facilitado, com parcelamento da sua compra em até 6 vezes no crediário ou até 10 vezes no cartão sem juros. Nas Óticas Lascola, você encontra as melhores marcas de lentes do mercado como Varilux, Kodak, Transitions, Optiview, Crisal, Roya e Zeiss. Marcas exclusivas de armações que você encontra somente nas Óticas Lascola. Óticas Lascola em Capelinha, Leme do Prado e também em Berilo. Oi, gente, o quadro Memória Positiva é um oferecimento de temperos Pilão Mineiro. Olha, qualidade total. A dona de casa sabe. Quem cozinha com os temperos Pilão Mineiro não consegue usar outro. Realmente qualidade. Tem aqui, ó, o sal
para o seu churrasco, tem vários outros temperos, tem os molhos que também é um sucesso. Enfim, quando você vê um produto que tem a marca Pilão Mineiro, pode confiar. Tem qualidade e com certeza combina com o seu bom gosto. Memória Positiva. Estamos de volta com o quadro Memória Positiva, recebendo hoje para a prosa o Carlos Amai. Ô, Carlos, você começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. 15 anos? É. E qual que era a sua atividade? Eu trabalhava com meu pai na gráfica. Tá? Ah, você trabalhava com ele na gráfica? Então você foi tipógrafo também? Fui. Eu trabalhava no setor de faturamento, né? Uhum. Porque a gráfica vendia para a região toda, até no Mato Grosso, até no Paraguai, a gráfica. Então, os pedidos, à medida que os pedidos iam sendo elaborados, eu ia emitindo as notas fiscais para o comprador. Então, todo sábado, quando ia carregar os carros para fazer entrega, eu tinha que estar no serviço no sábado e conferindo, pegar a nota fiscal, conferindo o pessoal que estava carregando, aquelas Toyota, Bandeirante. Tinham 3 na empresa, que ia fazer as entregas. Então, assim, a gente aprendeu a trabalhar desde cedo também. Tá? Eu me lembro que no carnaval, eu era apaixonado por carnaval, e eu fui na sexta-feira de carnaval à noite, eu saí do clube, era 4 horas da manhã, e fui dormir, eu tinha que estar 7 horas da manhã no serviço para começar a carregar. Eu dormi. Meu pai saiu da gráfica, foi lá em casa, tirar da cama, dorme de noite. Agora você tem que trabalhar, você tem sua responsabilidade. Eu estou morrendo de sono, eu estava dormindo esse horário. Mas não morri por isso. Aqui. Então, assim, essa é a responsabilidade. Então, eu tive infância, tive adolescência, tive juventude e trabalhei. E estudei. Em uma época eu trabalhava de dia e estudava à noite. Aí, depois que eu terminei o 2º grau, eu parei de estudar, não segui para frente, não. Fui trabalhar. Com seu pai ainda? Não, aí já tive outro emprego, fui trabalhar na prefeitura. Na minha cidade, é o serviço autônomo de água e esgoto. Sai. Então não tinha Copasa, não tinha Sabesp, não tinha nada disso. Então o que eu fazia? Uma das coisas que eu fazia na prefeitura, a gente chamava de água. Eu ia de hidrômetro em hidrômetro, passando para medir o consumo de água de cada casa. Uhum. Andava a pé a cidade toda, fazendo... Então, assim, a gente sabe o que é trabalho. A gente sabe o que é você mensurar o que era infância, o que era brincar, o que era passear e o que era trabalhar. A gente tinha essa mensuração. Ninguém tem hoje, muito pouca gente tem isso, entendeu? Uhum. Estuda, trabalha. Nossa, trabalho, como dizem os portugueses. Trabalho, conhaque é conhaque. Aqui, e quando foi que você tenta vestibular? Como é que foi a escolha do curso? Como é que foi isso? Aí, depois que eu estava trabalhando, eu queria fazer faculdade. Eu tinha que fazer faculdade. A faculdade lá na minha cidade era particular. E eu cheguei para meu pai e falei, pai, eu não vou conseguir trabalhar e estudar e eu estou querendo fazer faculdade. Meu pai perguntou assim, você precisa de quantos anos fazer faculdade? Eu falei, 5 anos. Ele falou assim, nem um dia mais. Nem um dia mais? Fiz o cursinho, fiz o vestibular, passei muito bem no vestibular e comecei a fazer faculdade. Aí, depois dessa época, eu fiz o cursinho, eu comecei a ser bom aluno. Porque até eu terminar o 2º grau, eu nunca fui bom aluno. Tá? Nunca fui muito de escola, não. Mas aí passou a ter a responsabilidade. Eu tinha 5 anos para me formar, nem um dia mais. Isso meu pai disse. Fiz o cursinho, fiz o vestibular, passei muito bem e me formei muito bem. Fui um excelente aluno. Tempo de faculdade, como é que foi? Você fez faculdade na sua cidade mesmo? Na minha cidade mesmo. Tá? Então, assim, eu morava com meus pais, né? Então não tinha república, eles pus de ficar fora. E eu passei a dar aula à noite na escola. Eu fazia faculdade durante o dia e à noite eu dava aula de Química, Física e Matemática. Nessa escola, principalmente numa cidade que ficava a 22 quilômetros de onde eu morava. Minha mãe comprou uma moto para mim poder ir dar aula. Então eu saía da faculdade, pegava a moto e ia até a cidade, chamava Lutécia, dava aula lá e voltava, chegava em casa tipo meia-noite, 11h30, meia-noite. Aí eu ia estudar para as provas da faculdade,
corrigir matéria e fazer tudo. E na faculdade de agronomia a gente tem um curso de topografia. Nas férias eu ia medir terra. A própria faculdade emprestava o teodolito na época e eu ia ganhar um dinheiro de medir terra. Então, na realidade, eu ajudei meus pais a manter a faculdade, certo? Não era uma faculdade barata. Então a gente tocou toda essa parte, mas nunca deixei de me divertir. Nunca deixei de... Esse tempo de faculdade é um tempo de muita farra. Você curtiu muito? Muito. Aquelas festas de república, a saída, você saía sexta-feira de casa, às vezes voltava no domingo, e muito churrasco, muita festa, muita cerveja. E seu pai te bancava nessas farras? Ajudava bem. Ajudava? Você falou que ele era muito rigoroso, né? Não, mas você me contou uma história que teve um dia que ele tirou um dinheiro da carteira, te entregou e falou, se vira. Como é que foi essa história? Isso foi quando eu formei. Tive uma festa de formatura assim, espetacular. Um baile de formatura, a colação de grau. Foi assim, o meu álbum que eu tenho até hoje pesa 5 quilos de fotografia. Lá em casa, um dia você vai ter a oportunidade de ver. Foi uma festa maravilhosa. Aí saímos do baile, fomos para casa, meu pai fez churrasco no dia do domingo, né? Porque o baile foi de sábado para domingo, fez churrasco e tal. Aí na segunda-feira a gente foi dormir, né? No domingo fomos dormir, descansar, segunda-feira cansado, acordei devia ser 12h, 1h da tarde, e quando foi à tarde a família reuniu, né? Meus irmãos também estavam fora, já todo mundo para lá para formatura. Meu pai abriu a carteira, me tirou um dinheiro e me deu, falou assim, agora é com você. Eu estava diplomado. Aí que vem a história de eu chegar em Capelinha. Como? E esse dinheiro, se fosse hoje, equivaleria a quanto? A uns R$1.000. R$1.000? Assim, meu pai deu muita responsabilidade para nós. Tipo assim, se vira. Entendeu? Tá, aí você formado. Depois de formado, você ficou trabalhando lá ou foi aí que você resolveu partir para cá? Como é que aí ficou? Diploma, embaixo do braço, desempregado. O meu irmão trabalhava numa empresa, chamava Caderneta de Poupança Delfim. E essa empresa, coincidentemente, é uma fazenda no município de Minas Nova, mas que tudo girava em torno de Capelinha, só a fazenda que era no município de Minas Nova. E comentando lá dentro da empresa, um dos gerentes lá administrativos lá dessa empresa virou para o meu irmão e falou assim, Zamay, nós estamos precisando contratar um agrônomo lá na sua região, interior, você não conhece ninguém? Meu irmão falou assim, eu conheço. Quem? Meu irmão. Aí ele falou assim, pede para ele vir fazer uma entrevista com nós. O cara recém-formado não sabe nada. Na faculdade você aprende a pesquisar, aprender a trabalhar para você chegar, para você ter conhecimento. Meu irmão me ligou, mas o cara falou, ô Carlos, vem aqui para São Paulo e vai ter uma entrevista de emprego para você. Não na empresa que ele trabalha, os donos da empresa que ele trabalhava, que era um outro grupo, né? Aí eu fui para São Paulo e fui participar da entrevista. A pessoa me perguntou muita coisa. Perguntou, você conhece a doença tal? Eu falei, conheci não na escola, conheci quando eu fui na Bahia, que eu vi lá no Morro de Chapéu, essa doença que era foma. Aí fizemos uma entrevista, eu fui o mais honesto possível dos meus conhecimentos profissionais com o entrevistador. Aí ele perguntou assim para mim, essa entrevista foi numa quarta-feira, perguntou, você tem disponibilidade de conhecer a fazenda esse final de semana? Eu tenho. Falei, então você vai, me deu um deles, você vai para essa rua tal, número tal, o apartamento tal, que é do grupo, você vai ficar nesse apartamento. Amanhã, um carro, táxi, vai te pegar às 5 horas da manhã, vai te levar para o aeroporto e você vai conhecer a fazenda. Aí eu fui lá para esse apartamento, o cara que marcou do apartamento foi lá e me acordou cedo, o táxi me pegou, nós fomos para o aeroporto, pegamos um avião dentro de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eles alugaram um carro e veio para Capelinha. Chegamos em Capelinha debaixo de chuva. Quando eu fui direto para a fazenda, não vim para Capelinha. Então lá na fazenda, maravilha, beleza e tal. Conhecendo as lavouras de café que tinha,
as construções estavam fazendo, a fazenda estava sendo montada. Aí, no sábado à noite, nós íamos para Capelinha. Eu conheci Capelinha. Quando eu vi Capelinha, eu morava numa cidade de 50 mil habitantes e aqui tinha, na época, 15 mil habitantes. E era uma coisa assim, muito diferente, não tinha calçamento só no centro ali, a Rua Rio Branco, não tinha nada, por Ermelindo. Aí eu vim, fiquei, conversei muito com eles e voltamos para São Paulo. Chegamos em São Paulo, o gerente da empresa que me acompanhou falou assim, e aí? Eu falei assim, me dá uns 20 dias para pensar. Ele falou assim, dou. Com 10 dias ele me ligou. Ó, nós reunimos aqui, a vaga é sua. Só que você tem que ir para Capelinha agora, urgente. Aí, tá bom. Aí a empresa tinha um avião. Falou, ó, o avião vai passar aí para Paraguaçu, te pegar, e daí vai te levar você direto para a fazenda. Não tinha campo aqui, tinha um campo do Alagadiço, da fazenda do Alagadiço. Você desenhou no Alagadiço? No Alagadiço. E o motorista da fazenda do caminhão foi me buscar no campo lá do pouso do Alagadiço de caminhão. Subi na carroceria do caminhão e descemos lá para 7. Aí, e o pessoal veio depois de carro. Mas que contraste, hein? Você vem de avião e depois vai andar de carroceria? Porque quando ele foi me buscar, ele foi mais gente na cabine, né? Mas era assim, era 4 quilômetros de distância. Aí eu sentei, pensei, nossa senhora, onde é que eu tô? Não tinha luz na fazenda, não tinha televisão, não tinha nada. Você tá doido. Qual fazenda que era? Fazenda Catuaí. Catuaí. A empresa chamava Catuaí Agropecuária Florestal e Administração Limitada. Ela tinha 2.100 hectares de terra aqui na região. Essas fazendas existem até hoje. Parte dela está na mão do Luiz, português, uma parte. Outra parte estava com o Jolei, hoje é do Milton, do empreendimento de Laje. Ah, é do Nilton? Hoje o Nilton tem uma parte dessa fazenda. E eu fiquei 6 meses aqui, sem para lugar nenhum. Só aqui em Capelinha, trabalhando e... E o salário era bom? Bom, salário, porque naquela época existia o salário mínimo do agrônomo. Eu ganhava 8,5 salários mínimos, mais 25% de interiorização. Tá? Eu fui contratado, a empresa, a matriz da empresa era São Paulo. Como eu vim para o interior... tinha isso? Ou tem até hoje? Não. Eu não sei se tem até hoje, mas naquela época tinha. Uhum. Registrado lá na minha carteira. 8 salários mínimos e meio, que era o salário do agrônomo, e mais 25% de interiorização. E ficava só lá na fazenda? Só na fazenda. Não tinha nem com o que gastar, não. Dava para juntar, né? Tinha o Fusca. Você tinha um Fusca? Não, era da fazenda. Da fazenda. Andava de Fusca. Então eu vinha muito, todo final de semana eu vinha para Capelinha. Eu vi Capelinha crescer, eu vi Capelinha desenvolver. Você chegou a participar dos bailes do clube? Não. Aranãs? Eu cheguei aqui dia 15 de fevereiro de 1982 no Carnaval. O Clube Aranãs tinha um eucalipto esporando o teto no meio. No Carnaval a gente pulava em volta do eucalipto. E quem que você conheceu primeiro em Capelinha que você fez amizade? Toninho Neves. Toninho Neves? Ah, é um grande amigo que eu tenho, sou muito grato a ele por muita coisa. Ele te ouve muito? Ouve. Sabe, Convida ele então para ele vir no programa, que eu já mandei todo mundo falar com ele para poder ver se ele vem. Ontem eu conversei com ele aqui no Parque Exposições. Mas, Toninho, só tá faltando você ajudou tanta gente, todo mundo conta a sua história que deu certo porque você ajudou, você deu um empurrão no início e tal, e ele não vem. Todo mundo... Tem história demais, não tem? Todo mundo que conheceu o Toninho. Toninho nunca conheço da história que ele prejudicou ninguém. Se ele pudesse ajudar, ele ajudava. Prejudicar não. Tá? Então, assim, é uma pessoa que sou muito grata a ele. Nós chegamos a ser sócios numa propriedade rural, eu e ele, entendeu? Assim, é um grande capeliense, é um grande homem. Você vê que ele tem uma família estruturada, tem a família dele que tem respeito. A criação dos filhos dele foram mais ou menos como nós fomos criados. Tá? Então, assim, sou muito grato a ele. Bom, aí cheguei em Capelinha. Nessa fazenda eu fiquei 2 anos. Aí houve um problema político no grupo,
quando eu era candidato a presidente, houve uma intervenção na empresa, aí eu fiquei até vender a fazenda. Né? O pessoal do grupo pediu para mim, não, você vai ficar até... Aí a gente arrendou, primeiramente, a fazenda para o pai do Luiz, e eu saí da fazenda e fui trabalhar como autônomo. Aí eu comecei a dar assistência técnica em algumas fazendas, sempre trabalhando como autônomo, e eu já tinha casado em Capelinha. Eu casei com uma engenheira agrônoma, uma excelente pessoa, um ser humano. Ela era daqui? Não, ela era de Salinas, mas ela era chefe da Emater daqui. Ah, sim. Na época. É pro do Lalau, acho que você não conheceu essa turma. Lalau, Maristânia. Então até nisso você entrou na área, né? Eu entrei na área, até no casamento. E aí fiquei aqui de 82 até 88. Aí eu fui para Salinas, porque morreu uma irmã dela e questão política aqui, nós mudamos para Salinas. Em Salinas, eu fiz um trabalho que a prefeitura me contratou para fazer um trabalho, eu fiz um trabalho que o pessoal gostou muito. Aí eu fui nomeado secretário de Administração e Planejamento da Prefeitura de Salinas. Fiquei 3 anos e 7 meses como secretário de Administração. Aí você já começou a encrencar a sua vida, né? Saiu da sua área, né? É. Mas aí, depois que terminou o mandato do nosso prefeito, nós perdemos a eleição, aí o povo dizia assim, que política só tem uma porta de entrada, não tem a de saída. Eu achei a de saída. Não foi para você caverna do dragão, não, né? Voltei para Capelinha. Eu tinha uma propriedade rural aí. Aí eu voltei para Capelinha. Aí eu comecei... Quando eu voltei para Capelinha, eu fui prestar serviço para a Bayer. Fui dar assistência técnica para os produtores que usavam o produto da Bayer. Fiquei nesse serviço em torno de 5 anos. Mas assim, eu era contratado, não era registrado. Era um contrato. A gente fazia de 6 em 6 meses, fazia um contrato, fazia uma cooperativa e fiz esse trabalho. Aí depois, o Banco do Brasil fazia CPR, uma cédula do produtor rural. O Banco do Brasil tinha que ter um técnico que ia na sua lavoura, fazia uma estimativa de produção da sua lavoura. Dessa estimativa que o técnico fazia, ele podia vender 50% antecipado. Então ele tinha lá, vai colher 2.000 sacas. Aí tinha lá, ele podia vender 1.000. Essas 1.000 sacas ia numa espécie de um leilão de todos os exportadores, importadores de café do Brasil. Ele terminava, bom, se der o preço tanto, eu vendo. Então ele vendia o café dele, como dizia, na folha. E recebia na hora. Ele só tinha o prazo para entregar o café. Uhum. E o café era estipulado, a qualidade do café. Tinha que entregar aquele café daquele jeito. Se ele não tivesse o café daquele jeito, ele tinha multa, ele tinha uma série de problemas. Aí foi onde surgiu a Jequitiplan. O banco pediu para mim criar uma empresa. Aí eu criei a Jequitiplan e fiz o convênio com o Banco do Brasil em março de 2003. Exatamente a idade da Jequitiplan. Criei a Jequitiplan e já fiz o convênio direto com o Banco do Brasil. Bom, eu vou te contar uma coisa aqui que você não sabe, muita pouca gente em Capelinha sabe, mas muito pouca gente. E eu estava no ramo e montei a Jequitiplan, o Júnior veio trabalhar com a gente, ajudou muito a Jequitiplan, sou muito grato ao Júnior também, que foi o Júnior agrônomo que fez a Jequitiplan crescer. É um grande amigo que eu tenho, um grande parceiro profissional. Capelinha, Murilo era, eu acho que até hoje, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais. Sim. Ele foi chamado para Belo Horizonte para ter uma notícia péssima. Ele levou o Antônio Eustáquio Pimenta, engenheiro agrônomo, todo de Quinim, com ele. E a notícia foi péssima mesmo. Disseram para o Murilo, olha, Capelinha hoje está fora do ciclo de café. Capelinha foi considerado região inapta para café. Hoje não existe mais recurso nenhum dos bancos para ser emprestado para os produtores de Capelinha de café, a não ser que seja o café irrigado. Naquela época ninguém falava de irrigação. Uhum. Acho que foi, se não me fala, foi em 2014. Mais ou menos, mais ou menos isso. 2014? É. Recente. Recente. Então, Aí,
O Murilo e o Tony Quirino voltaram de Belo Horizonte e foram no meu escritório. O cara, nós precisamos de vocês. Eu falei, por quê? Eles contaram a história para mim. E nós precisamos reverter esse quadro. Você pode fazer alguma coisa? Eu falei, vou tentar. E o Murilo disse assim, nós não temos dinheiro para te pagar. Eu disse, não vou. O que me interessa é que Capelinha volte a produzir café. Volte a ser região apta a café, para ter os recursos de financiamento do governo. Aí eu falei, o que eu preciso é de uma moto, para mandar meu técnico dentro do trabalho para a gente fazer. Aí eu peguei, na época nós pegamos todos os dados meteorológicos que tinha aqui na região. Estação meteorológica em Itabarandiba, a da Peram, o Assis. Ele já anotava as chuvas há anos, tanto na casa dele, como depois no sítio. Ele tem histórico do João Médio Capelinha de 20 anos, o Assis tem, ou mais. E nós pegamos esses dados, eu fui na AES, peguei o histórico de notas fiscais emitidas de café medida, as análises de solo das fazendas, Sequoia, Primavera, que não era nem Primavera ainda, dos produtores daqui. Nós montamos um histórico da produção de café de Capelinha, da qualidade do solo, da altitude de Capelinha, do clima de Capelinha, da qualidade do café de Capelinha. Tudo isso nós colocamos nesse trabalho. Foi um trabalho muito bem feito, mas eu não tinha os recursos tecnológicos na época. A Emater já tinha esses recursos tecnológicos, você bota no papel e faz um livro, né? Aí a gente fez esse trabalho, foi entregue para a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Agricultura passou para a Emater, juntamente com algumas informações que tinha também, montou um histórico da cafeicultura de Capelinha. Tudo que tinha análise de solo, mas tinha tudo histórico dos índices pluviométricos, dos déficits hídricos, dos períodos que teve ano que choveu 600 milímetros, teve ano que choveu 1.500, entendeu? A gente fez uma média do índice de chuva aqui, geral. Aí, esse trabalho foi levado para o Ministério da Agricultura. Aí eu e o Júnior fomos fazer um curso de sinistro agrícola na faculdade de Sosa, com um cara, um mexicano, que fazia os laudos de sinistro agrícola nos Estados Unidos. Ele veio dar esse curso. Nesse curso, junto com a gente, estava o secretário da Agricultura de Minas. Estava com nós aí no curso. Aí, durante o curso, ele veio assim para mim, Zamay, daqui você vai para onde? Eu falei, vou para Belo Horizonte. Ele falou, você me dá uma carona? Porque eu preciso ir para Brasília. Porque lá em Brasília, eu vou receber a notícia e me emociona. Capelinha voltou apta a produzir café. E ele falou assim para mim, dentro de um trabalho que a Emater fez. Eu falei assim, não, a Emater participou realmente. Eu falei, você tem um pendrive aí? Ele falou, tenho. Eu abri meu notebook e gravei o trabalho nosso inteirinho, como nós fizemos. Ele foi pro hotel, leu o trabalho e falou assim, está idêntico ao trabalho que a Emater apresentou. Ela colocou mais os dados dela, mas informou, mas os seus dados que vocês daram, está todo dentro do trabalho. Aquilo me deixou assim, satisfeito. Aí eu dei carona para ele foi para Brasília, veio com notícia, passou para Capelinha. Aí eu recebi uma carta e o Murilo também, do secretário da Agricultura, agradecendo a gente pelo trabalho que a gente tinha feito. O Murilo por ter encomendado o trabalho, que ele era presidente do sindicato, e nós por ter feito o trabalho. Capelinha voltou a ser apta. Então voltaram os financiamentos para Capelinha. Não cobrei um centavo, não falei para ninguém, não divulguei isso para ninguém, nem para a prefeitura, nem para nada. O trabalho foi feito, o objetivo era esse, o objetivo foi atingido. E hoje nós temos aí Capelinha com todos os recursos, todos os financiamentos, para custeio, investimento, porque Capelinha voltou a ser apta à região de café. Então, maravilha. Então é uma história assim, que a gente tem, e
Hoje, talvez, quem ouvir esse programa vai ficar sabendo essa história, certo? Uhum. Então, eu me sinto satisfeito porque eu ajudei Capelinha. Sim, que bacana. Eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Óticas Lascola e Temperos Pilão Mineiro. Eu volto já. Memória positiva. Óticas Lascola, a primeira ótica de Capelinha e região com laboratório próprio de montagem. Possui estoque de lentes monofocal incolor, antirreflexo e filtro azul. Entrega seus óculos monofocal na hora. Crediário próprio e facilitado, com parcelamento da sua compra em até 6 vezes no crediário ou até 10 vezes no cartão sem juros. Nas Óticas Lascola, você encontra as melhores marcas de lentes do mercado como Varilux, Kodak, Transitions, Optiview, Crisal, Roya e Zeiss. Marcas exclusivas de armações que você encontra somente nas Óticas Lascola. Óticas Lascola em Capelinha, Leme do Prado e também em Berilo. Oi, gente, o quadro Memória Positiva é um oferecimento de temperos Pilão Mineiro. Olha, qualidade total. A dona de casa sabe. Quem cozinha com os temperos Pilão Mineiro não consegue usar outro. Realmente qualidade. Tem aqui, ó, o sal do seu churrasco, tem vários outros temperos, tem os molhos que também é um sucesso. Enfim, quando você vê um produto que tem a marca Pilão Mineiro, pode confiar. Tem qualidade e com certeza combina com o seu bom gosto. Memória positiva. Bom, gente, estamos de volta aqui com o quadro Memória Positiva, no oferecimento de Óticas Lascola, Temperos Pilão Mineiro, a prosa com o Carlos Amai. Entramos nesse último bloco aqui. Ô, Carlos, e a gente nota que muita gente parou de plantar o café, muita gente migrou para o eucalipto, aconteceu muito isso. Hoje a gente vendo o café ao preço de 3 mil a saca, o arrependimento é inevitável, né? Mas assim, o café hoje tem uma certa dificuldade para você produzir se sua área não for mecanizada. Uhum. Hoje a mão de obra está muito escassa, as bolsas estão prejudicando muito isso, entendeu? Não que o pessoal não mereça, mas o pessoal tem medo de trabalhar e perder a bolsa. Tá? Inclusive, vi uma conversa aí do governo que ele quer apresentar uma proposta para o Congresso que quem recebe o Bolsa Família pode trabalhar registrado ganhando até um salário mínimo. Uhum. Porque a reclamação da falta de mão de obra é muito grande. Mas o pessoal que saiu do café, tem o aventureiro e tem o cafeicultor, o agricultor. Está entrando muito aventureiro de novo. Está achando que o café vai ficar nesse preço. Não vai não. Isso é Você acha que fica até quando, Carlos? Eu acho que mais um ano e meio, até 2 anos. Fica isso tudo? Fica, porque tem que renovar o estoque. Tá certo? O café é uma conta que nunca fechou a questão de preço. Não tem estoque, não, tá faltando. Já em 1984, 85, se não me engano, o café custou, sabe quanto? $350 aqui em Capelinha. 350? $350, faz as contas hoje. Por causa, o cafeicultor ele sempre reclamou o seguinte, que os insumos aumentaram demais e o produto não. Os gastos aumentaram. Agora, com esse preço aí, dá para poder ter uma sobrinha boa, não dá? Mas um sujeito para colher, por exemplo, que vende uma saca de café a 3 mil reais, ele gastou quanto com ela? Hoje, por exemplo, tem esses cálculos que a gente faz, por exemplo, tem a parte que é mecanizado, eu acredito que um custo assim grande para ele R$1.000 a saca. Então ele está ganhando 2 mil por saca. Por isso que tá. Esse ano, eu ganho, uma das grandes atividades da nossa receita, da nossa renda, é você fazer os projetos de custeio de café. Você faz o projeto, custeio, o produtor vai no banco, pega esse dinheiro para tratar da lavoura dele. Quando ele colhe, ele paga. Tá? Que é o custeio de café. Esse ano não fizemos custeio. Por quê? O preço que o café estava, todo mundo pagou o banco que devia, capitalizou e está custeando a lavoura dele por conta própria. Está saindo do banco.
Ele está certo, ele Você não acha está que errado. isso vai não. dar uma aquecida muito grande na nossa economia aqui? Você está doido. Hoje Capelinha, como diz o secretário, Capelinha é uma locomotiva de desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. Com esse preço de café, eu converso com os cafeicultores, eles estão rindo até aqui, estão satisfeitos, estão investindo. Eu tenho cliente que está construindo 3 casas, uma casa para cada filho, aqui no bairro das Acácias. Tem pessoas que estão investindo e comprando esses loteamentos que tem aqui, que você vê, abre o loteamento e imediatamente está cheio de casa. Isso é fruto disso. E você vê esses loteamentos, o pessoal está ganhando tanto dinheiro que tem que investir o dinheiro. Então ele compra lote, ele constrói, ele compra um apartamento em Belo Horizonte, ele compra um carro melhor, ele veste uma roupa melhor, ele come melhor. Então tudo isso, quanto que não vai custar a colheita desse ano? Você tem ideia? Ninguém tem ideia. Ô Carlos, esse giro, quando a gente fala nesse giro em termos de valores, de faturamento que as pessoas acabam tendo com o café, automaticamente tem algumas coisas que aumentam também, igual a colheita também, acaba a pessoa sabendo que o preço do café está melhor, a colheita o pessoal explora. E não só, no termo não seria nem explorar não, é cobrar um pouco a mais. Mas o difícil mesmo é isso aí, é achar a mão de obra. Né? Achar a mão de obra. Hoje, por exemplo, antigamente você tinha que ter um caminhão para levar, para colher o ônibus. Então, hoje, os colhedores de café, eles compraram essas maquininhas. Então, eles têm equipe. É derriçadeira que ela chama? Derriçadeira. Você contrata aquela equipe, ele vai colher o café e você vai pagar X para ele por litro de café que ele colheu. Eles estão ganhando muito dinheiro e está fazendo um bem para o produtor. Porque o produtor não precisa estar. Eles vão com o carro deles, vão com a moto deles, vai a família. Então, assim, essa dinâmica da política do café mudou muito. Eu, quando eu estava na faculdade, eu participei do lançamento da primeira máquina de colher café que a Jaco produziu. Nós fomos convidados para ir lá conhecer a máquina, que foi o lançamento. Na época, o presidente era o Figueiredo, ele não foi, mandou o Aureliano Chaves, que era o vice-presidente, lá na Jaco, em Pompeia, ver o lançamento da máquina de colher café. E eu me lembro, o técnico que desenvolveu a máquina de colher café na Jaco, ele subiu na máquina e disse assim: a máquina de colher café está aqui. Agora eu quero ver quem vai inventar uma máquina de colher algodão. Hoje o algodão é 100% mecanizado, a colheita é mecanizada. Hoje tudo. Agora, você acha que essa dificuldade de mão de obra, ela incentiva ainda mais a mecanização? Porque assim, a gente tem aquele problema aqui dos terrenos, né, que são muito acidentados. Mas a gente nota que já tem máquina também que já está fazendo essa colheita. Já né? tem máquina que colhe em terreno com 15% de declividade. Antigamente as máquinas têm que ser chapadas, tem que ser mesa. Hoje não, hoje elas têm os hidráulicos que regulam a altura de um lado, a altura do outro. Então hoje assim, essa falta de mão de obra está obrigando as empresas a utilizar a tecnologia o máximo que puder para poder atender o produtor. Porque antigamente você colhia milho, você plantava o milho, é tudo na mão, ali matraca, colhia na matraca, capinava. Hoje, plantio é mecânico, a aplicação da capina é capina química, feito mecanicamente, feito com máquinas, você colhe com máquina, o milho. Então hoje, você às vezes com 2 ou 3 funcionários, você planta 500 hectares de milho. Ô Carlos, uma pergunta que eu quero te fazer, você que veio de fora para Capelinha, tanto quanto eu, Capelinha tem, eu faço questão de falar isso, que eu acho que isso é importante, que Capelinha tem que ter uma gratidão muito grande com as pessoas que vieram de outras cidades, de outras regiões para desenvolver. O café chegou aqui justamente por isso, pelo pessoal que chegou, acreditou e foram os pioneiros. Você já teve algum problema em Capelinha de repente, a sua empresa ser rejeitada? Você sofreu algum tipo de retaliação porque você não é de Capelinha? Não. Capelinha é muito diferente das cidades vizinhas. Capelinha tem braços abertos. Isso é interessante, né? Muito eu falo que se interessante. todo mundo que não é de Capelinha for embora, a cidade acaba. Da mesma forma que às vezes você fala que Capelinha tem que ser grata, nós que viemos de fora, como você vê, e nós temos que ser grata a Capelinha. Sim. Porque o que eu tenho hoje,
consegui capelinha. Tenho pouco, é o suficiente para mim, bom para mim, certo? Eu me sinto uma pessoa assim, bem, tenho o suficiente para me viver bem e conseguir minha família, estruturar minha família. Então, quer dizer assim, eu sou grato à capelinha. Além dela me receber de braços abertos, ela me deu a oportunidade. Deu oportunidade a muita gente capelinha que veio de fora. Você é Diamantina, você está aqui, você teve essa oportunidade. Sim, capelinha, sim. Entendeu? A cidade ela é diferenciada por isso, né? Ninguém te fala assim, não é daqui. Tá. Eles acolhem, eles abraçam e a cidade vai crescendo. Falava ontem sobre o Nilton do Ribeirão, investimento, a potência que isso virou, com os investimentos, só coisa grande, agora lançando mais 1.100 lotes aqui na cidade. Enfim, um hotel, uma estrutura bacana, vai construir outro hotel agora. Então, isso é bacana, né, rapaz? Dá uma pressão, impulsiona o município de tal forma. Você quer ver uma coisa? Posso dar um recado para o prefeito? Pode. Quando o Pedro Vieira foi prefeito, o Zezinho da Vitalina, o Tadeuzinho, eu sempre tive um sonho que a prefeitura contratasse um arquiteto urbanista. Uhum. Para a gente fazer de Capelinha um centro bonito. O nosso centro é feio, Capelinha. E a gente tem condições de fazer aquele centro, tornar Capelinha uma cidade bonita. O centro de Capelinha é um centro comercial. Você vê o movimento que tem aquele centro de Capelinha. Então tem que tirar aqueles degraus, aquelas escadas, aqueles rampas. As calçadas são... até problema de você ter problema de coluna, porque as calçadas são inclinadas. Você anda torto em cima das calçadas em Capelinha no centro. Então assim, Jonas, contrata uma empresa que tem um arquiteto urbanista, vamos fazer desse centro de Capelinha um centro bonito, porque olha a quantidade de gente que vem de fora frequentar o nosso comércio. Então, assim, eu acho que a prefeitura deve isso ao povo de Capelinha e deve isso aos visitantes, às pessoas que vêm de fora comprar aqui, gastar aqui. Vamos fazer um centro bonito de Capelinha? É um recado que eu te dou, Jonas, vê se você consegue isso. Vamos transformar a Capelinha realmente numa locomotiva, mas com uma máquina muito bonita na frente, puxando a locomotiva. Bacana. Você tem quantos filhos, Carlos? Tenho uma filha. Uma filha só? Uma filha. E ela mora onde hoje? Ela mora no Rio de Janeiro. Ela fez medicina no UFMG, depois ela fez residência em cirurgia geral em Belo Horizonte, no Hospital Vila da Serra, e hoje ela fez mais 3 anos de residência em cirurgia oncológica. Ela é apaixonada pela cirurgia. Minha filha, ela tem 30 anos. Como é que você faz o que você faz, senta e almoça como se nada estivesse acontecendo? Ela trabalhou no INCA, o Instituto Nacional do Câncer, só tem no Rio de Janeiro. É uma entidade do Ministério da Saúde. E foi lá para fazer essa residência e voltar para Belo Horizonte. Foi lá, ficou, gostou, está trabalhando lá, está muito satisfeita, nós também estamos satisfeitos. Essa sua vinda para Capelinha, é aqui que você chegou, é aqui que você foi acolhido e é aqui que você quer ficar para sempre? Eu acho que eu vou ser enterrado aqui. Tenho certeza. Não saio daqui assim, não tenho pretensão de mudar. Tudo que eu construí está aqui. E o vínculo de amizade? Você tem um ciclo de amigos aí que... Tem. Amigo de boteco. Você, Assis, quem mais? Eu estava comentando essa semana, da nossa turma mesmo, do inicial, restam 3. Eu, o Assis e o Toninho. O resto, o pessoal morreu. Hamilton, Vicente Ferregoio, Pedrinho, Geraldo Cabo. Era turma que todo dia juntava no bar de Geraldo Cabo, bebia cerveja. Geraldo Cabo já aprontou alguma com você? Não. Quem que não aprontou? Quando eu vinha da fazenda, eu almoçava lá. Quando eu vinha buscar dinheiro, pagar o pessoal, eu almoçava lá. Mas teve uma época que me convidavam para almoçar no lugar, eu não fui, né? Aí eu cheguei no final do mês e falei, seu Geraldo, quero pagar minha conta.
tantas refeições no geral eu não comi. Essas comidas eu não comi. Comeu porque eu não quis. Eu te via na cidade, eu vou lá fazendo coisa. Você não veio comer, tem que pagar. Só um detalhe assim que... Esse sujeito aqui tinha que ser eterno, né? Tinha que ser eterno, não podia ter morrido, não. Quando eu cheguei em Capelinha, tinha 10 telefones. Um posto telefônico e as casas comerciais mais... A Casa Pimenta, a Farmácia Pimenta, o Posto Capeliense, o Alto Peça Neves, alguns telefones comerciais. E às vezes as linhas caíam, eu tive que sair daqui várias vezes em Diamantina para ligar para a empresa, para mandar o dinheiro, para me pegar o dinheiro no Bradesco na sexta-feira para poder pagar o funcionário da fazenda no sábado. O Bradesco era na Getúlio Vargas e o Banco do Brasil o Bradesco já foi na Getúlio Vargas? Não sabia. E o Banco do Brasil era onde é o Bradesco hoje. Sabia não. Então assim, aqui já teve Caixa Econômica Federal. Isso não é a primeira não. Teve uma Caixa Econômica Federal que foi ali na Getúlio Vargas também. Aqui teve Minas Caixa também, não teve? Teve Minas Caixa. Minas Caixa é onde era aquela lanchonete do meu ali, onde é o Milho Utilidade lá. Era uma galeria, Minas Caixa foi ali. Então assim, eu vi Capelinha crescer, eu cheguei, o que era Capelinha, a gente falava assim, poxa, que é uma currutela. E hoje Capelinha é uma cidade que impressiona, ninguém segura essa Capelinha, ela vai embora num dinamismo assim, impressionante. Sabe o que mais me anima em Capelinha? Quando eu vejo essa juventude sendo empreendedor em Capelinha, quantos jovens... E nós temos aí muitos, por exemplo, comércios tradicionais que os pais formaram os filhos assumiram a bandeira e vão levando com galhardia. Muitas vezes administrando até melhor do que os pais, né? E modernizando. Tecnificando, levando a coisa assim diferente, que às vezes os pais ficam assim, não era bem assim, não. Capelinha não tinha asfalto. E a Belo Horizonte é 180 km de terra daqui de Diamantina. Você trocava de ônibus, de meia-noite você trocava. É muito bacana isso, né? Ô, Carlos, quero agradecer imensamente essa prosa sua aqui conosco, contar sua história que é admirável, te desejar pleno êxito aí. A gente sabe o quanto você é respeitado, quanto sua empresa é conceituada, e isso não foi do dia para a noite. E as pessoas que a gente convida para o Memória Positiva é justamente por isso, que hoje quem tem que influenciar são pessoas como você. O influencer tem que ser pessoas como você, que cresceu na luta e na honestidade. Eu agradeço você ter me convidado para isso, que a gente gosta de contar histórias, né? Porque eu acho que eu sou capeliense, eu faço parte dessa Capelinha, eu faço parte do crescimento da Capelinha. Eu acho que eu preciso dessa participação. Eu tenho um escritório também em Itamarandima, eu tenho um funcionário excelente lá também, que ajudou muito a empresa a gente para crescer. Nós fazemos muitos financiamentos lá. Tem um escritório em Angelândia, para atender aquele pessoal que não vem para a Capelinha, que fica mais em Angelândia, para atender lá. E assim, a gente conta aí sempre perto do produtor rural. E nós estamos aí com a nossa equipe, entendeu? Queremos que venham outros e que vamos ser parceiros de todo mundo. Eu não tenho medo da concorrência. A concorrência faz você ficar melhor. Eu tenho medo da prostituição da concorrência. Esse é meu medo, sabe? Mas assim, mas nós estamos levando, nós estamos bem, graças a Deus. E eu agradeço mais uma vez a Capelinha. Muito obrigado, boa tarde aos ouvintes e agradeço você por ter dado essa oportunidade para nós. Obrigado, Carlos. Obrigadão. Bom, falei com Carlos Amai da Jequitiplan no Memória Positiva de hoje, que foi um oferecimento de óticas Lascola e temperos Pilão Mineiro. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.